aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Ti e há quanto tempo? É isso aí galera, a gente tá de volta. Faz um tempinho aí que a gente não grava pro canal, todo mundo deu uma pausa aí, o D. E assim, eu acho que a pausa foi muito boa pra todo mundo. Se vocês tiverem perguntas sobre o que a gente fez esse tempo, podem deixar nos comentários, a gente responde todo mundo como sempre. Mas a gente tá de volta e hoje a gente vai falar sobre Isekai. Acreditem se quiser, meu primeiro vídeo no canal vai ser sobre Isekai. Gente, faz tanto tempo que eu não gravo vídeo que eu acho que eu meio que esqueci um pouco como é que faz. Mas enfim, primeiras coisas a gente vai falar sobre Mushoku Tensei, tá? Pra quem não conhece, provavelmente todo mundo já viu aquela cena super famosa da família super feliz que tá vivendo a vida e tal, e daí a empregada vem e fala que tá grávida. E é super engraçada essa cena. Enfim, esse é Mushoku Tensei. Pra quem nunca viu essa cena, gente, vale muito a pena, é muito legal o anime. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso, a gente vai se aprofundar hoje. E além disso, já avisando, hoje vai ter spoilers, galera, porque faz muito tempo que eu não converso com vocês e eu quero muito falar abertamente sobre o anime. Então, pra quem não viu e pra quem não quer spoilers, assista o anime e volte aqui no vídeo pra comentar o que vocês acharam. Pra quem já assistiu, este vídeo é pra você. Deixe nos comentários o que você achou do anime, se você acha que vale a pena, se não vale. Se eu não me engano, a terceira temporada já foi anunciada aí pro final do ano, ou nem final do ano, já vai vir aí nas próximas temporadas aí desse ano. Mas enfim, outro disclaimer. Eu estou completamente perdida em relação à temporada. Já faz, tipo, muito tempo que eu não acompanho. Então, assim, não sei de anime novo, não tô. Minha vibe aí nessa pausa foram animes que já saíram faz algum tempo. O Mushoku Tensei é um deles. Então, sem mais delongas, galera, vamos lá. Vamos falar sobre Mushoku Tensei. 名前はもう決めてくれた？ああ、ルーデウスってどうだ？いい名前ね。Uma rápida sinopse, a gente segue aí a vida de um... Gente, vocês acreditam que eu esqueci o nome da pessoa? Enfim. Ah, não, mas eu acho que eles não falam mesmo, né? O nome do nosso protagonista, né? O nome real do nosso protagonista, a única coisa que a gente sabe é que ele é um hikikomori, né? Que são aquelas pessoas que se fecham da sociedade, ficam em casa e não saem e têm fobia, né? De se socializar. Ele acabou morrendo num trágico acidente, sendo atropelado por um caminhão. E ele renasceu em outro mundo, né? Que é o mundo em que ele vive como Rudeus. É o nome dele. Vamos chamar ele de Rudy, que é o jeito que chamavam ele quando ele era criança. Enfim, ele literalmente reencarnou. E ele reencarnou como uma criança, como um bebê, em outro mundo. Só que a mente dele continuou intacta. Então ele tem uma mente de 34 anos num corpo de um nenê. Então foi muito legal ver ele crescendo e ver as experiências dele crescendo novamente, né? Se eu não me engano, a parte 2 vai até a parte em que ele tem 13 anos ou 14 anos. Então a gente não vê muita idade avançada, a gente só vê ele criancinha mesmo. Enfim, ele é filho do Paulo com a Zenith. Esses são os pais deles. O Paulo é um espadachim e a Zenith é uma maga. Usa magia, né? E ele desde pequeno, né, descobriu sobre magia e foi ali que começou a vida dele. Ele percebeu que ele tinha poderes mágicos e começou a explorar o mundo, o universo no qual ele estava. Galera, esse aí é mais ou menos a sinopse bem básica do que acontece. Muitas coisas acontecem pra frente. O vídeo não vai ser muito comprido, mas, né, eu vou fazer referências às cenas e etc. Então, pra quem já assistiu, já sabe do que a gente tá falando. Existem alguns aspectos deste Isekai que eu acho que muda ele completamente de outros Isekais que a gente viu. Tanto que eu vi um vídeo de um outro youtuber falando sobre Mushoku Tensei e ele comentou um negócio que eu achei muito verdade. Todos os Isekais que a gente viu até hoje, com exceção a, sei lá, ReZero ou Sword Art Online, geralmente nos Isekais, quando você assiste um e você reencarna nesse novo mundo, geralmente você não quer ir embora. Você simplesmente se transforma o herói daquele universo e você começa a viver a vida naquele universo e você esquece o que você era antes. Então, digamos assim, não existe aquela vontade de você... Não é que existe aquela vontade, mas não existe aqueles traumas que você tinha antes na sua vida passada, digamos assim. Ou não existe mais o você antes do Isekai, existe o você do Isekai. Tate no Yusha faz muito isso. A gente conhece o herói que sofreu na mão da princesa, mas a gente não conhece o herói que viveu no mundo real. Enfim, então a gente vê muito disso, sabe? Eu digo diferente de Sword Art Online, por exemplo, porque é um tema no qual o Kirito e a Asuna recorrem muito. Eles não querem ficar ali dentro pra sempre. Eles têm uma vida fora e eles querem voltar pra aquela vida na qual eles
conheciam antes. Então, eles sabem que eles não são aqueles todos poderosos que eles são dentro do jogo. Então, eles querem voltar à vida passada deles. Aqui, a diferença é que o nosso protagonista, ele não quer voltar para a vida antiga, mas ele trouxe todos os traumas da vida antiga dele, daquela época hikikomori dele. Então, ele tem medo de sair de casa, ele tem medo de pessoas, ele tem medo de interagir com novas pessoas, por causa dos traumas do passado dele, de quando ele era adolescente. E isso, eles trabalham muito bem na série, tanto que é trazido várias vezes. Uma das cenas mais importantes, na verdade, da primeira parte do anime, é quando a professora particular dele, que ensina ele magia, sai com ele pra última prova dele. E eles saem cavalgando. Só que ele vai sair do portão de casa. E esse portão, ele fez uma alusão ao portão no qual prenderam ele quando ele estava no colégio, né? E onde ele foi humilhado. E quando ele ultrapassa esse portão na vida em que ele está agora, é como se ele tivesse quebrado todas as paradigmas que ele tinha na cabeça dele quando ele era um hikikomori. Então é muito interessante você ver esse tipo de evolução na cabeça dele. Porém, essas coisas que aconteceram com ele durante o anime, durante o trajeto da vida dele, no Novo Mundo, ele ainda leva com ele e ele ganha uma nova perspectiva com relação a esses acontecimentos. E eu acho isso super interessante, gente, porque é o seguinte: pra quem, né, a gente tá falando super sério, mas agora a gente vai voltar um pouquinho. Pra quem acompanha o canal faz tempo, sabe muito bem que eu gosto de um personagem bem construído, de uma evolução de personagem muito boa e etc. Uma coisa que eles souberam trabalhar é a evolução de personagem neste anime. Gente, todos mudam. Não só o Rudy, mas o pai dele muda. A mãe dele, infelizmente, não tem muita ênfase, mas o pai dele muda. Claro, existem fatores externos, porém, o Rudy, ele ajuda o pai dele a enxergar o jeito que ele age com relação a algumas coisas que ele faz, né? É o jeito que ele cria o Rudy. Então, assim, com a experiência de 34 anos que ele tem, ele acaba mudando as pessoas ao redor dele. A gente vê essa evolução, e é isso que eu acho muito legal. A gente vê a evolução do pai, a gente vê a evolução da professora, a gente vê a evolução da Eris, que é a menina que ele vai virar tutor. A gente vê a evolução do nosso demônio lá de cabelo verde, que eu esqueci o nome. Enfim, a gente vê tudo isso na série e a gente fica meio que impressionado porque o desenvolvimento é muito bom. Todas as histórias são muito interessantes. Todo o acontecimento é muito, tipo, conectado um no outro. Por mais que tenha um tempo de corte, assim, entre os acontecimentos em cada cena, porque você vê ele com 3, 4 anos, depois você vê ele com 7 anos, depois você vê ele com 10, depois você vê ele com 12. Então, tem alguns cortes, assim, com relação aos anos, mas você vê a evolução deles. Isso é interessante, porque muitos isekais, o que eles fazem é eles ignoram todos os personagens ao redor e se concentram no nosso protagonista. Neste caso, como o protagonista já é bem desenvolvido de mente e muitas coisas já aconteceram com ele, ele usa o negativo que aconteceu com ele e tenta transmitir o positivo para os outros. As situações são diferentes, mas elas têm alguma coisa em comum na qual já aconteceu com ele. Então ele transmite isso de uma maneira diferente. Ele tenta contornar e não agir da mesma maneira que ele agia quando ele era um hikikomori. Então, isso foi muito legal de ver. Ele quer mudar o que ele foi uma vez. E ele realmente tá usando o negócio de reencarnar a série. Então eu gostei bastante disso na série. Eu adorei. O desenvolvimento de personagens realmente me impressionou. Geralmente não tem muito. O final da segunda parte, gente, é um negócio assim de morrer. Eu olhei assim e eu falei, gente, não é possível que não tem que ter uma terceira temporada assim pra ontem. Foi muito bom. Gente, eu estou impressionada. E olha que não é muito comum, hein? É um isekai sobre reencarnação, tem eti, é o teu, tipo, não faria muito sentido. Porém, é extremamente divertido de assistir. Extremamente. Principalmente vendo o jeito que a Ares mudou do 80 a 180, assim, ó, tipo, completamente diferente do que quando ele conheceu ela pra quando ela termina na série, até a parte 2. Sério, extremamente, nossa, eu fiquei bem impressionada. A professora, a tutora dele, que se chama Roxy, é uma das
que meio que ficou meio fora, assim, do contexto. Ela apareceu, claro, nos primeiros episódios, mas depois ela meio que desapareceu. E eu acho que por terceira temporada, eu não sei se vai ter, eu acredito que sim. Eu acho que daí ali mais pra frente, eu acho que esses outros personagens vão acabar sendo investidos, né? E a mãe dele, né? A Zenith, porque ela apareceu nos primeiros episódios, depois dos eventos que teletransportou todo mundo em continentes diferentes, ela simplesmente não apareceu mais. Ninguém sabe onde ela está. Então foi bem interessante ver isso. Vai ser bem interessante, na verdade, ver se eles encontram a Zenith ou não. Mas é isso, galera. Eu acho que eu falei tudo sobre o que eu queria dizer. Enfim, vou começar a dar notas agora, eu acho que pras minhas reviews. Então, pra Mushoku Tensei, acho que até numa anime list eu coloquei, eu dei um 7. Gente, é bom, é ok, pipipipopopó, mas assim, ecchi não é o meu gênero, então isso já perde uns pontinhos comigo. Não é tão forte quanto você imagina, porque ele é uma criança, mas ao mesmo tempo é adulto, mas ao mesmo tempo é criança, enfim, vocês vão ter que assistir, tá? Só não assistam como os pais por perto. Só isso que eu digo, que vai ser uma coisa estranha. Mas é isso aí, galera. Digam aí nos comentários o que vocês acham de Mushoku Tensei, se você já assistiu, se você não assistiu, mas assistiu o vídeo anyways, mesmo eu avisando que tinha spoiler. Vão falando aí nos comentários o que vocês acharam. Falem também nos comentários o que vocês acham que vão acontecer. Com quem que vocês acham que o Rudy vai acabar? Porque, né, pra quem assistiu sabe que tem a Sylphie e tem a Ares, então com quem será que ele vai casar no final das contas? E falem aí também se vai ter terceira temporada, se não vai, porque eu estou super por fora. E isso, na verdade, está sendo gravado bem com bastante antecedência, então pode ser que eu acabe escutando isso em algum outro lugar. Porém, eu espero que aqui no vídeo aqui seja o primeiro lugar que eu veja. Mas é isso aí, galera, hoje a gente vai ficando por aqui. Eu fui a Ti, continuem assistindo anime e falou!